Ei pessoal, tudo bem? E aí, todos que podem estão quietinhos em casa, devidamente em quarentena? Então vamos lá para mais uma aula. Bom, na aula passada nós conversamos, nós iniciamos a nossa conversa sobre liderança, nós falamos sobre os 4 perfis, né? Introduzimos aí o assunto liderança. Hoje nós vamos falar sobre as teorias que existem a respeito de liderança, né? Então nós vamos falar sobre essas 5 teorias, certo? E aí não deixem de acompanhar aí nos slides de vocês, que talvez aqui não dê pra ver direito, ok? Então, vamos começar falando sobre a teoria dos traços, que foi a primeira teoria a respeito de liderança. Digamos, os primeiros estudos a respeito de liderança, e nessa época até chama teoria dos traços, porque dizia-se que um líder ele já nascia com traços de liderança. Existem traços que definem efetivamente quem é líder e quem não é. Só que essa teoria, é uma coisa que ela defendia muito forte, é que ou você nasce com esses traços de liderança ou você não jamais será um líder. Então diz nessa teoria que a liderança ela é inata. Inata significa que a pessoa nasceu com. Então, necessariamente para você nascer líder, você tem que ter, segundo essa teoria, você teria que ter 4 traços característicos de líder. Então, uns são traços físicos, olha, até que absurdo mesmo que chega essa questão dessa teoria. Eles diziam que existe um porte físico, né? Pessoas mais robustas, digamos assim. Então, ali havia uma aparência que demonstrava que a pessoa provavelmente seria líder. O segundo traço são traços intelectuais. Então, a pessoa ter essa habilidade intelectual de criar soluções, enfim. Isso era uma outra característica que a pessoa ou nascia com ou não seria líder. A terceira são traços sociais, que é a capacidade de se relacionar, né? De gerar cooperação, de trabalhar junto com outras pessoas. E o quarto e último traço seria o traço das tarefas, que são as pessoas que têm capacidade de execução, de fazer um trabalho, de fazer uma meta, ter um resultado, de pegar mão na massa e gerar um resultado. Então, assim, não que essas não sejam características de líder, né? Acho que com exceção da primeira. As outras são, sim, características de líder, mas só que essa teoria dizia que a pessoa tem que nascer necessariamente com essas características. Então, por diversos outros estudos, essa teoria acabou caindo por terra por volta de 1940, ok? Uma outra teoria de administração... Pessoal, é só uma observação. Eu estou fazendo uma aula um pouco mais rápida, sem aprofundar demais, porque eu fui orientada, porque existem estudos EAD, né, sobre educação à distância, que aulas muito extensas o aluno acaba não conseguindo, não assiste, não consegue concentrar. Então eu estou enxugando um pouco mais as minhas falas para que isso não fique cansativo, mas leiam os slides aí detalhadamente e insistentemente para que vocês não fiquem com perda, né, de conteúdo aí, ok? Então vamos falar sobre a segunda teoria, abordagem, né, ou teoria, que é a abordagem comportamental. Assim como na teoria dos traços, essa abordagem defende que existem sim traços que definem líderes. Só que diferente da teoria dos traços, a abordagem comportamental diz que esses traços eles podem ser desenvolvidos. A pessoa não necessariamente precisa nascer com esses traços. Então, ele defende que existem, digamos assim, 2 tipos de liderança aí, 2 formas de liderar, que seriam 2 formas opostas, né? Uma focada em tarefa e outra focada em pessoas. E existe diversas combinações aí de níveis do quanto esse líder é focado em tarefa ou em pessoas. Então é o seguinte, o líder focado em tarefa, ele gera um resultado, ele distribui trabalho, ele passa ordens, ele foca em resultado, em entrega. E o líder orientado a pessoas, ele é aquele líder que ouve, que busca sempre motivar, que olha o lado das pessoas, que mostra que confia nas pessoas, ele é sensível ao que essas pessoas precisam, as necessidades individuais de cada pessoa. Então, baseado nisso, Black e Monton, que são 2 pensadores, eles desenvolveram o que eles chamam de grid gerencial. Esse grid gerencial é um gráfico, né, aí com
várias possibilidades de combinação. Existem 81 possibilidades de combinação numa escala de 1 a 9 em cada um desses quesitos, tarefa ou pessoas. Então ficou assim o grid gerencial, onde a gente tem aqui o estilo, por exemplo, 1.1, que ele estaria nesse primeiro quadrante, é quando tanto a preocupação com produção ou tarefa, tá? É a mesma coisa, quanto com pessoas é muito baixo. Então é aquele líder que... Lembra do líder liberal? Da teoria lá, dos três estilos de liderança? Então é aquele líder que nem se preocupa com as pessoas e nem se preocupa com o resultado, deixa tudo correr muito solto, ok? Então seria esse estilo 1.1. A gente vai ver, na leitura, a gente vai ver diversas situações que, em teorias diferentes, a gente vê termos diferentes, mas que dizem respeito ao mesmo estilo de liderar, ok? Então esse é o estilo 1.1. Aqui embaixo a gente tem o estilo 9.1, que seria o mais possível focado em tarefa e mais baixo focado em pessoas. Então é aquele estilo de liderança que é um líder completamente focado em tarefa. Ele quer entregar um resultado independente de qualquer coisa, e ele não se envolve com as pessoas, não olha o lado das pessoas. Eles são líderes extremamente focados na produção, em resultado, entrega de metas, ok? Sem essa preocupação com individualidades, com questões pessoais aí de cada colaborador envolvido no trabalho. O estilo 1.9 é aquele líder que, o contrário do 9.1, ele é muito focado em pessoas e pouco focado em tarefas. Então ele está aqui no alto desse gráfico. É aquele líder que a gente chama de líder até paternalista, que ele ouve, que ele passa a mão na cabeça, que ele busca entender as questões de cada um, e ele na maioria das vezes acaba deixando aí de lado as questões relacionadas a resultado, né? Então ele normalmente entrega um resultado mais baixo, ele foca muito em pessoas, nessas relações, em entender o outro, em conhecer o outro, ok? O estilo 5.5 é o estilo meio termo. Aparentemente a gente poderia dizer, metade focada em tarefa e metade em pessoas. Seria o melhor estilo possível. Não, ele não é o estilo ideal. Ele cede um pouquinho. Eu cedo um pouquinho o foco em tarefa, eu cedo um pouquinho o foco em pessoas, a gente arruma ali um meio termo e acaba que os resultados, assim, são de certa forma um pouco satisfatórios, mas não são grandes resultados, porque há muita negociação, cada um cede um pouco e a gente chega a um resultado. O estilo 9.9 sim é o melhor estilo, é o estilo ideal, porque esse é o estilo onde há muito foco em pessoas e muito foco em tarefas. É onde se consegue ali o comprometimento dos profissionais para a forte entrega de resultados. Então, empresas com grande capacidade e longevidade, capacidade de entrega e longevidade, profissionais motivados, eles conseguem alinhar esses dois estilos de gestão, tanto focado em pessoas quanto o focado em tarefas. Beleza, pessoal? Então aqui no próximo slide eu não vou ficar lendo, mas é isso que eu passei para vocês com relação a esses 5 estilos, mas existem aí variações dentro de 81 possibilidades, que são cada um desses quadradinhos, mas existem esses 5 estilos macro aí, ok? Bom, a próxima abordagem, a terceira abordagem, é a abordagem contingencial ou abordagem situacional. Esse tipo de abordagem diz que não existe um estilo ideal de liderança, e sim que existe a necessidade do líder saber adequar o seu estilo de gestão para cada situação. O principal pensador dessa escola é o Fred Fiedler, ele que desenvolveu essa teoria, né, inicialmente. Ele defende essa questão de que as pessoas elas precisam, o líder ele precisa se adaptar de acordo com cada pessoa da equipe, com cada situação individual que acontece ali. Então, outros 2 pensadores, né, que juntamente com o Fred Fiedler desenvolveram são o Kenneth Blanchard e o Paul Hersey, que eles desenvolveram um ciclo de liderança, baseado nessa questão de flutuação do estilo de liderança para cada situação. Então, existem 4 dimensões dentro desse ciclo de liderança que eu vou apresentar para vocês. Existem
a liderança, onde a dimensão D1, que é baixa capacidade, quando o profissional, o liderado tem baixa capacidade e alto comprometimento, o estilo 2, que é baixa capacidade e baixo comprometimento, o estilo 3, que é alta capacidade e baixo comprometimento, e o 4, que é alta capacidade e alto comprometimento. Vamos entender como que isso funciona. Por enquanto eu só li essas questões aqui. Bom, entende-se que existem, segundo essa teoria, existem duas vertentes do profissional, que a gente não está falando do estilo de liderança, a gente está falando do profissional. Existem profissionais comprometidos com o resultado, e existem profissionais com competência para fazer o que tem que ser feito. Então existe uma flutuação na necessidade do estilo de gestão de acordo com a variação dentro dessas duas vertentes. Capacidade de executar, né? Capacidade técnica e o comprometimento, o envolvimento que diz respeito ao profissional estar motivado, ok? Então, vamos começar com o E1, que é o estilo de gestão 1, para aquela dimensão 1 do slide anterior que eu passei para vocês, que a gente chama de liderança, estilo de liderança diretivo ou direção. O que isso significa? Que eu tenho que ter alta postura de direção, que é explicar como tem que ser feito, ensinar como executar a tarefa, mostrar como faz. Eu tenho que dar uma direção, que a pessoa não sabe por onde que ela começa. Então, essa pessoa tem alta necessidade de direção, certo? E baixa necessidade de ser motivada. Então, normalmente aquele profissional que acabou de ser contratado na empresa, ele não sabe como que ele vai desempenhar a tarefa, mas ele está muito motivado, está muito engajado, né? Ou que mudou de alguma função ali dentro da empresa. Então, ele precisa de muita direção, certo? Para ensinar como faz, mas ele não precisa de muito apoio no sentido de motivacional, porque ele está motivado, ok? A dimensão 2 exige o estilo de liderança 2, que seria o de treinamento. É aquele profissional que, além de eu ensiná-lo a nova tarefa, eu também preciso motivá-lo. Eu preciso gerar o comportamento. Então, o estilo de gestão de treinamento, de liderança de treinamento, ele exige é aquele profissional que nem está comprometido, motivado e também não sabe como desempenhar a tarefa. Pode ser aquele profissional que foi remanejado dentro da empresa, ele não sabe o que vai fazer nesse cargo, mas às vezes não queria também, então ele não está motivado, ok? O estilo 3, que é a dimensão 3 lá, é o estilo de liderança do tipo apoio. O que é esse tipo de apoio? Esse profissional, ele sabe a necessidade de direção é baixa, ou seja, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe como desempenhar a tarefa, ele ele precisa de apoio, de motivação, de incentivo, de dar novas possibilidades para que ele busque formas de se sentir melhor no que ele faz, outras formas de desempenhar para ele se motivar. Então aqui é um profissional que está desmotivado, mas ele sabe o que ele precisa fazer, ele sabe desempenhar a tarefa, ele tem conhecimento técnico ali do que precisa ser feito. E o estilo 4, que é a dimensão 4, é aquele profissional que está motivado, está comprometido, engajado e também sabe como desempenhar a tarefa. Então é o estilo de delegação, é o estilo que o líder precisa menos atuar. Ele não tem, lógico, não é abandonar, não é o estilo liberal, mas ele não precisa estar ali em cima explicando como fazer, nem incentivando e buscando o comprometimento daquele profissional, ok? São os 4 estilos. Então aqui está escrito o que eu passei para vocês, não vou ficar lendo o slide. A quarta e última abordagem é a abordagem transacional. Então, essa abordagem defende que a liderança ela é promovida através de uma transação. O que é essa transação? O líder ele oferece recompensas, punições, promoções, premiações, enfim. Ele oferece o que é possível oferecer para gerar um envolvimento do profissional para que ele gere o resultado. E o profissional, em troca, ele oferece um trabalho, uma entrega de resultado para conseguir o que ele quer. Então, essa abordagem transacional diz respeito a essa transação. Cada um oferece o que tem. O líder oferece as armas que ele tem, no sentido de oferecer ou punições
ou incentivos para que esse funcionário entregue e o funcionário entrega um resultado para evitar a punição ou conquistar os benefícios. Então, é uma situação de troca, sempre, ok? E a última abordagem é a abordagem transformacional. Essa é a abordagem mais atual da administração. Ela é adequada para esse momento de mudanças constantes, muita tecnologia, sempre em constantes transformações. Essa abordagem diz que o líder ele tem que sempre buscar, ele é chamado até de liderança carismática, porque o líder ele consegue extrair o melhor das pessoas pelo carisma, pela forma como ele é reconhecido, enfim, ele consegue extrair os melhores resultados e é uma equipe que vai estar sempre conseguindo se atualizar e acompanhar todas essas mudanças. Então, existem 4 dimensões na abordagem transformacional. A primeira diz respeito à influência idealizada. O que isso significa? Significa que o líder, dentro dessa abordagem de liderança transformacional, ele é uma pessoa que ele é vista como um modelo, como um exemplo. Os profissionais que trabalham com esse líder, eles querem ser igual a esse líder, eles imitam esse comportamento desse líder. A segunda dimensão é a motivação inspiracional. Esse líder da liderança transformacional, ele inspira as pessoas a se engajarem com uma meta, com um resultado, a quererem alcançar aquele. Ele consegue fazer com que as pessoas se comprometam com a entrega daquele resultado, se inspirem para trabalhar rumo àquele resultado. A terceira dimensão da liderança transformacional é a estimulação intelectual. Dentro dessa abordagem de liderança, diz que para uma liderança ser adequada, o líder ele tem que estar sempre estimulando que as pessoas se envolvam intelectualmente, deem ideias, proponham melhorias, porque isso faz com que a equipe esteja em constante evolução e mudança e flexibilidade para se adequar a todas essas mudanças. E a quarta dimensão é a consideração individualizada, que é o líder olhar efetivamente para cada uma das pessoas envolvidas ali na sua equipe, olhar caso a caso, entender a situação de cada um, para que todos se sintam ali parte, se sintam cuidados e tudo mais, para poder entregar um resultado. Beleza? Bom, vimos aí as 5 abordagens de liderança. Eu tô falando um pouco baixo, porque vocês não estão vendo até sossegado, porque o neném tá dormindo, então eu tô tendo que falar um pouco com um tom de voz um pouco mais baixo. Bom, o nome da nossa apostila é Gestão e Liderança. Até agora nós viemos falando do termo liderança, liderança, liderança. Mas e aí? Qual seria essa diferença entre gestão e liderança? Olha, se eu estivesse em sala de aula seria um momento de brainstorming, mas vamos lá. A liderança, quando eu estou falando aqui a diferença entre liderança e gestão, eu não estou me referindo a líder versus chefe, não é isso. Eu não estou falando que o líder é bonzinho, não sei o que, consegue comprometimento e o chefe é ríspido. Não, não é isso. Nós estamos falando de liderança e gestão. São 2 termos diferentes, mas complementares e muito necessários para a entrega de um resultado. Então, o líder, o papel de líder, uma pessoa que exerce um papel de líder, não necessariamente ela é gestora da empresa. Então, aquela pessoa que consegue o engajamento das outras, que olha para o lado das pessoas, que consegue fazer com que as pessoas entreguem o resultado, mas ela não necessariamente ela vai ser gestora. O que é esse ser gestor? É gerar uma produtividade. Lembra das 4 funções da administração? Planejar, organizar, dirigir e controlar? Então, o gestor, ele exerce, para além das funções de direção, que diz respeito à liderança, ele exerce as outras 3 funções da administração. Ele planeja, ele organiza e ele controla resultados, né? Porque a função direção diz respeito à liderança. Então, o gestor, ele tem sim que ter essas outras 4 funções. Ele tem que analisar dados, verificar, ter visão do todo, enfim. Ele aloca recursos, aloca pessoal, busca solução para problemas. Ele não é simplesmente aquela pessoa que inspira. Então, se nós tivermos aí uma junção de pessoas que estão em cargo de coordenação, supervisão, enfim, qualquer cargo de gestão dentro de uma empresa, se nós tivermos uma pessoa que exerça bem o papel de gestor e tenha ali também um perfil de liderança, é onde provavelmente a gente vai conseguir alcançar os melhores resultados dentro de uma empresa.
Então, eu trouxe aqui para vocês que os gestores, eles têm que ter o ideal é que eles tenham 3 habilidades aí fundamentais, ok? Aqui eu trouxe esse gráficozinho, que a gente está falando aqui é como se fosse, lembram da pirâmide, né? Nível estratégico, tático e operacional. Então aqui, quanto mais para a direita, é como se estivesse mais no nível estratégico da empresa, alta gerência. Aqui o nível tático e aqui o nível operacional, gestores que estão no nível operacional. E aqui, quanto de trabalho, qual percentual de trabalho referente às 3 habilidades, que são habilidades técnicas, humanas e conceituais. O que são essas 3 habilidades? Habilidades técnicas é saber a tarefa, saber sobre cada tarefa, saber como executar determinada tarefa. Habilidades humanas são habilidades de relacionamento, de conseguir o resultado através de motivar pessoas, de se relacionar bem, de saber falar bem, se comunicar bem. E as habilidades conceituais diz respeito à parte abstrata da gestão. É enxergar fora da caixa, ter uma visão holística, ter visão de longo prazo, entender como que o mercado funciona, influencia a sua empresa, entender que essa empresa faz parte de um sistema, ok? Então, o gestor que está aqui em nível operacional, olha só, 50% do trabalho dele são habilidades técnicas, outra grande parte habilidades humanas e o mínimo de conceitual. Praticamente ele não tem que ter habilidades conceituais. Na média gerência, a gente já tem um percentual menor de habilidades técnicas, ele tem que conhecer, né, mas não tanto sobre fatores, sobre operação, mais habilidades humanas. Então o gerente normalmente é aquela pessoa que consegue o envolvimento de todas as pessoas, né, nesse nível estratégico, e também tem que ter um pouco de habilidades conceituais, ele precisa entender esse todo. E a alta gerência tem que ter um mínimo, um pouco, mas tem que ter um mínimo de conhecimento técnico, também tem bastante conhecimento de habilidades humanas, mas principalmente esse líder em nível estratégico, o gestor em nível estratégico, ele tem que ter muitas habilidades conceituais, que é esse entendimento, essa visão holística. Beleza, pessoal? Olha, qualquer dúvida, não deixem de perguntar lá no fórum, ok? Sobre o conteúdo dessas 2 apostilas, vocês vão assistir o filme Pegando Fogo, que eu já disponibilizei o link para vocês vão assistir no YouTube. E aí depois vão fazer em grupo, se eu não me engano eu coloquei de 2 ou 3 pessoas, mas são as instruções lá, vocês vão responder aquelas questões, ok? Valendo 15 pontinhos. Beleza, pessoal?